Fala, meu amigo. Tudo certo? Hoje já vou te pedir para curtir, comentar e se inscrever no nosso canal, porque tem muita coisa boa. E sem enrolação, já vamos direto para as notícias. Essa notícia, meu amigo, é daquelas que fazem o antirrubro-negro perder o sono. O Flamengo pode, sim, comprar o Maracanã por algo em torno de 2 bilhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. 2 bilhões. E eu já vou te explicar direitinho como essa história começou e por que o assunto tá pegando fogo. Mas antes, segura aí, porque tem mais. Tem o Palmeiras se enrolando na Libertadores, tem a situação dos ingressos em Fortaleza, e também informações quentinhas sobre o último treino comandado pelo técnico Felipe Luiz antes da viagem do Mengão. Mas vamos começar falando de uma parada que deixou o torcedor do Flamengo indignado, e com toda razão. Uma verdadeira covardia que está sendo feita com quem mora no Ceará e nas regiões próximas. O Fortaleza resolveu colocar o ingresso pro jogo contra o Flamengo custando R$ 250 a inteira. É isso mesmo, R$ 250. Um absurdo completo. O Ministério Público do Ceará, por meio do Programa Estadual de Defesa do Consumidor, o famoso DECOM, abriu um procedimento administrativo para investigar se o Fortaleza está praticando abuso no valor dos ingressos. Isso porque, olha só, no jogo contra o Mirassol, o ingresso custava R$ 100 inteira e 50 meia. Quando enfrentou o Vasco, o valor subiu para R$ 150 inteira e 75 a meia. E agora, contra o Flamengo, simplesmente saltou para 250 inteira e 125 a meia. Os torcedores rubro-negros, revoltados, denunciaram o caso ao Ministério Público, alegando que esse aumento é claramente direcionado ao público do Flamengo. E, convenhamos, é exatamente isso que parece. Sempre que o Flamengo vai jogar fora do Rio, a história se repete, os clubes locais aumentam os preços e tentam tirar vantagem em cima da torcida rubro-negra, que é enorme e sempre marca presença. Os caras sabem que o estádio vai lotar e acabam explorando o torcedor. Infelizmente, essa prática não é nova. Acontece direto, em vários estados. É um desrespeito, porque o torcedor que viaja, que compra passagem, que deixa tudo para acompanhar o time, acaba sendo punido com preços absurdos. É triste demais, e a gente precisa falar sobre isso. Enquanto isso, o elenco do Flamengo se prepara para encarar o Fortaleza. O técnico Felipe Luiz comanda o último treino antes da partida, e o time tem alguns desfalques importantes. Jorge Carrascal e Eric Pulgar receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora. Cebolinha e Pedro seguem no departamento médico, ainda se recuperando de lesão. Então, o treinador vai ter que pensar bem em como montar o time, ainda mais porque na quarta-feira já tem o jogo decisivo contra o Racing, pela Libertadores. O treino de hoje vai definir se o Felipe Luiz vai poupar algum jogador ou se vai colocar força máxima em campo. A dúvida é grande, mas o fato é que o Flamengo precisa vencer. Se ganhar do Fortaleza, o Mengão pode assumir a liderança do Brasileirão, pelo menos até o domingo, quando o Palmeiras entra em campo contra o Cruzeiro. E olha só como o cenário pode se desenhar, se o Flamengo vencer, o Palmeiras vai ser obrigado a ganhar também. Caso contrário, perde a ponta da tabela. Isso cria um efeito cascata. O técnico Abel Ferreira vai ter que decidir se coloca o time titular, mesmo com o desgaste da Libertadores, ou se poupa os principais jogadores e corre o risco de ver o Cruzeiro aprontar. Agora, falando justamente da Libertadores, o Palmeiras se complicou bonito. A LDU deu um verdadeiro baile no time paulista. O jogo terminou 3-0 já no primeiro tempo, e poderia ter sido até mais. O goleiro Carlos Miguel fez pelo menos 3 defesas muito difíceis e evitou um vexame ainda maior. Teve até pênalti cometido pelo Andrés, colocando a mão na bola dentro da área. Foi um primeiro tempo avassalador da equipe equatoriana. A LDU vem dando trabalho para todo mundo, empatou com o Flamengo, ganhou do São Paulo, eliminou o Botafogo e o próprio São Paulo nas fases anteriores, e agora está complicando a vida do Palmeiras. A situação do time brasileiro ficou bem difícil, mas ainda restam 90 minutos no Allianz Parque. Pode acontecer de tudo, é claro, mas o sinal de alerta já está ligado. Enquanto isso, o Flamengo segue focado.
O grupo sabe que essa reta final de temporada vai exigir muito. E o trabalho do Felipe Luiz tem sido justamente equilibrar o elenco, manter os jogadores em boas condições físicas e, ao mesmo tempo, buscar as vitórias que podem garantir títulos. Agora, voltando àquela notícia bombástica que eu falei lá no começo, o Maracanã pode, sim, ser colocado à venda. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj aprovou a inclusão do complexo do Maracanã na lista de imóveis que o Estado do Rio de Janeiro pretende vender para reduzir dívidas. E o valor estimado é de cerca de 2 bilhões de reais. O governo estadual quer arrecadar recursos, e o Maracanã entrou nessa lista. E aí, claro, o nome do Flamengo surge como o principal interessado. Afinal, o clube já administra o estádio em conjunto com o Fluminense há um bom tempo e conhece cada detalhe da estrutura. Vale lembrar que, em estudos anteriores, o custo para construir um estádio próprio do zero girava em torno de 3 bilhões de reais. Ou seja, comprar o Maracanã sairia bem mais barato, e ainda manteria o clube na casa onde viveu os maiores momentos da sua história. Imagina o que isso significaria, o Flamengo sendo dono do Maracanã. Acabaria de vez com aquela novela de quem pode jogar e quem entra na justiça. O estádio seria totalmente rubro-negro. E olha, o faturamento anual do Flamengo deve ultrapassar 2 bilhões de reais neste ano. Claro, isso é o valor bruto, não é lucro líquido. Mas mesmo assim, o clube tem condições financeiras sólidas para dar uma boa entrada e pensar seriamente nessa compra, caso o processo de venda avance. Por enquanto, o Flamengo ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Não há nenhum movimento público, nenhuma proposta, nada formalizado. Mas a possibilidade é real, e a notícia já deixou o Brasil esportivo em polvorosa. Imagina só, Maracanã vermelho e preto, setores populares de volta, arquibancadas pulsando, o povo de novo tomando conta do estádio. Seria um sonho para a nação rubro-negra. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, se essa compra do Maracanã realmente se confirmar, vai ter muito rival arrancando os cabelos. Porque imagina o Flamengo não só jogando no Maracanã, mas sendo dono do Maracanã. Isso muda completamente o cenário do futebol brasileiro. Acaba aquela história de liminar, de briga na justiça para decidir quem joga ou não joga. O estádio passa a ter um único dono, e esse dono seria o clube mais popular e poderoso do país. E o mais curioso é que, no último levantamento financeiro feito pelo próprio Flamengo, o custo para erguer um estádio do zero ficaria em torno de 3 bilhões de reais, algo bem acima dos 2 bilhões que o governo do estado pode pedir pela venda do Maracanã. Então, economicamente falando, faria muito mais sentido comprar o Maracá do que começar uma nova construção. E o clube ainda preservaria toda a simbologia de jogar em casa, onde conquistou títulos históricos e viveu tantas glórias. Agora, é claro, tudo isso ainda está no campo das possibilidades. O governo estadual apenas colocou o Maracanã na lista de bens que podem ser vendidos para abater dívidas públicas. A decisão final sobre quem vai poder comprar, como vai ser feita a negociação e quais as condições do edital ainda precisam ser definidas. Mas, se o Flamengo quiser, tem cacife para entrar pesado nessa disputa. Hoje, o clube vive um momento financeiro muito forte. O faturamento deve ultrapassar 2 bilhões de reais neste ano, o que é impressionante. Mesmo que esse valor não seja todo lucro líquido, o caixa do Mengão está saudável, o que permite sonhar alto. É claro que seria uma compra planejada, talvez com entrada e parcelas, mas, convenhamos, seria um investimento histórico, um passo gigantesco para o futuro do clube. Agora, pensa comigo, o Flamengo dono do Maracanã poderia transformar completamente o estádio. Retirar aquelas cadeiras dos setores norte e sul, colocar arquibancadas populares, trazer de volta aquele clima raiz, o povão vibrando, cantando, fazendo o estádio tremer. O Maracá voltaria a ter capacidade para mais de 80 mil pessoas. E aí, meu amigo, imagina o que seria enfrentar o Flamengo ali dentro, com aquele caldeirão pulsando? Um inferno para os adversários. E enquanto essa notícia mexe com os bastidores, o time segue sua rotina.
O Felipe Luiz comanda o último treino antes da viagem para Fortaleza. Como a gente comentou, o treinador vai ter que lidar com 4 desfalques confirmados: Jorge Carrascal e Eric Pulgar, suspensos, além de Cebolinha e Pedro, que ainda se recuperam de lesão. O clima dentro do elenco é de foco total. Todo mundo sabe que esse jogo contra o Fortaleza é importante demais. Se vencer, o Flamengo pode dormir líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o domingo. E isso cria uma pressão enorme sobre o Palmeiras, que precisa encarar o Cruzeiro logo depois. E essa disputa direta entre Flamengo e Palmeiras pelo topo da tabela tá ficando cada vez mais interessante. Porque, de um lado, o Palmeiras se enrolou na Libertadores depois de levar aquele 3-0 da LDU. E, do outro, o Flamengo segue crescendo sob o comando do Felipe Luiz, buscando manter o embalo e aproveitar qualquer vacilo do rival. A verdade é que o Palmeiras está numa encruzilhada. Se priorizar a Libertadores, pode perder força no Brasileirão. Se jogar tudo no Campeonato Nacional, corre o risco de ficar pelo caminho na competição continental. Enquanto isso, o Flamengo vai empurrando, forçando o ritmo e colocando pressão em cima do adversário. E o torcedor rubro-negro tá naquela expectativa boa. Quer ver o time vencer o Fortaleza, assumir a liderança e embalar de vez antes do jogo contra o Racing. A confiança é grande, mas o respeito ao adversário também existe. Ninguém no elenco tá subestimando o Fortaleza. Até porque jogar lá, no Castelão, nunca é fácil. O clima é quente, a torcida empurra o time da casa, e o gramado costuma exigir bastante fisicamente dos jogadores. Mas o Flamengo sabe que tem elenco para encarar qualquer desafio. E o próprio Felipe Luiz tem mostrado isso na forma como vem montando o time. Mesmo com desfalques, o Flamengo continua com uma postura firme, buscando sempre o protagonismo nas partidas. Agora, voltando um pouquinho para a questão da torcida no Ceará, é revoltante ver o que estão fazendo com o torcedor rubro-negro. Cobrar R$ 250 no ingresso é um desrespeito. O torcedor do Flamengo é apaixonado, acompanha o time em qualquer canto do país, e merece ser tratado com dignidade. O DECOM, que é o órgão de defesa do consumidor no estado, já abriu investigação para apurar essa possível prática abusiva. E é importante que isso seja fiscalizado, porque essa diferença de preço entre um jogo e outro é gritante. Quando enfrentou o Mirassol, o ingresso custava R$ 100, contra o Vasco, 150, agora, contra o Flamengo, 250. Ou seja, a cada adversário, o valor sobe. Não dá para aceitar que o torcedor seja explorado desse jeito. E a gente sabe que isso acontece justamente porque a torcida do Flamengo é gigante. Onde o Flamengo joga, o estádio enche. E aí os clubes locais se aproveitam disso para aumentar os preços. É o famoso mete a mão porque o rubro-negro paga. Triste, mas é a realidade. Mesmo assim, o torcedor não abandona. Pode custar caro, pode ter fila, pode ter sacrifício, mas a nação rubro-negra sempre comparece. É amor verdadeiro, é paixão que move milhões. E é por isso que o Flamengo é o que é. Enquanto o time viaja para o Nordeste, o foco é total. O próprio Felipe Luiz, segundo o que se comenta internamente, quer entrar em campo com força máxima, respeitando o planejamento físico, mas sem abrir mão da vitória. O objetivo é vencer o Fortaleza, descansar no domingo e na segunda, e já começar a preparação para encarar o Racing na quarta-feira. E é aquilo, vencer fora de casa, assumir a liderança e chegar confiante para a Libertadores seria o cenário ideal. Porque o Flamengo sabe que essa sequência pode definir o rumo da temporada. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. E olha, se o Flamengo conseguir vencer o Fortaleza amanhã, o impacto pode ser grande demais. Porque o Palmeiras vai entrar em campo contra o Cruzeiro já com a pressão lá no alto. Se o Mengão fizer o dever de casa e conquistar os 3 pontos, o time paulista vai precisar vencer de qualquer maneira para não perder a liderança. E é aí que entra o detalhe que o torcedor mais atento já percebeu: o Flamengo está empurrando o Palmeiras pro limite.
O time de São Paulo vai precisar escolher entre colocar força máxima no Brasileirão ou preservar jogadores pensando na Libertadores, depois daquela derrota pesada para a LDU por 3-0. E se o Abel resolver poupar o elenco, pode acabar tropeçando no Cruzeiro. Agora, se colocar todo mundo para jogar, corre o risco de chegar esgotado pro duelo decisivo na quinta-feira. Ou seja, o Flamengo tá jogando o rival contra a parede. Por isso, essa vitória contra o Fortaleza é fundamental. Além dos 3 pontos, ela representa moral, confiança e, claro, pressão direta no concorrente. O próprio Felipe Luiz sabe disso. Ele vem mostrando uma postura muito segura como técnico, equilibrando o elenco, mantendo o grupo focado e competitivo, mesmo com desfalques importantes. No treino de hoje, a comissão técnica vai definir se algum jogador será poupado, mas a tendência é que quem estiver em boas condições vá pro jogo. Felipe é muito cuidadoso, sabe dos riscos de lesão, mas também entende que o momento é de decisão. Ganhar esse jogo é chave para a sequência da temporada. E vale lembrar, o Flamengo tem elenco para isso. Mesmo sem Carrascal, Eric Pulgar, Cebolinha e Pedro, o time ainda tem alternativas de qualidade. A ideia é manter o ritmo, garantir o resultado e seguir embalado para o confronto com o Racing. Agora, voltando rapidamente ao assunto do Maracanã, o impacto dessa possível compra vai muito além do lado esportivo. Seria uma jogada estratégica enorme. O estádio é o principal símbolo do futebol carioca e brasileiro, e o Flamengo, ao assumir o controle total, se consolidaria não apenas como potência dentro de campo, mas também fora dele. O Maracanã sempre foi a casa do Flamengo. Mesmo compartilhado com outros clubes, é ali que o time se sente em casa, que o torcedor se identifica. Imagina o que seria ter o estádio 100% rubro-negro, personalizado, com as cores do clube, com a estrutura adaptada à sua torcida e à sua realidade. Um lugar projetado para o Flamengo e pela nação rubro-negra. E o detalhe é que isso resolveria muitos problemas de uma vez só. Acabariam aquelas discussões intermináveis sobre quem tem o direito de jogar lá, as ações judiciais, os conflitos de agenda. O estádio passaria a ter um dono claro, com planejamento e gestão voltados para o sucesso esportivo e financeiro do clube. E o mais importante, comprando o Maracanã, o Flamengo garantiria que o estádio continuasse sendo um templo do futebol, preservando sua história, mas adaptando-o ao futuro. Daria para criar setores populares, melhorar acessos, ampliar a capacidade para mais de 80 mil pessoas e devolver o Maracanã ao povo, transformando cada jogo num espetáculo de verdade. Agora, claro, ainda é cedo para falar em negociações concretas. O Flamengo não se pronunciou oficialmente e o governo do estado ainda vai definir as regras da possível venda. Mas a notícia por si só já movimentou o mundo do futebol. Afinal, ninguém esperava que o Maracanã fosse incluído nessa lista de bens à venda. E quando se fala em estádio e em compra, o nome do Flamengo surge naturalmente. E convenhamos, faz todo sentido. Nenhum outro clube do país tem tanta ligação emocional e histórica com o Maracanã quanto o Flamengo. Nenhum outro enche o estádio com tanta frequência, e nenhum outro consegue transformar o Maracanã num caldeirão como a torcida rubro-negra faz. Então, se essa negociação realmente avançar, vai ser um marco. Seria o Flamengo assumindo o controle total do palco onde viveu as maiores glórias da sua história. Um passo que mudaria o patamar do clube não só no Brasil, mas na América do Sul. Enquanto isso, o foco dentro de campo continua firme. O elenco viaja ainda hoje, com chegada prevista para Fortaleza no meio da tarde. O clima é de concentração total, todo mundo sabendo da importância desse jogo. O Flamengo quer vencer, assumir a ponta, e depois virar a chave para a Libertadores com a confiança lá em cima. E o torcedor, claro, já está na contagem regressiva. Mesmo com o preço abusivo dos ingressos, a nação rubro-negra vai marcar presença. Pode ter certeza que o Castelão vai estar tomado de vermelho e preto. Porque é assim, onde o Flamengo joga, a torcida aparece. E é isso que faz o Mengão ser diferente. É o amor, é a paixão, é o sentimento que move milhões de pessoas. É o time que arrasta multidões e que agora pode estar prestes a dar mais um passo histórico, com a chance de se tornar dono do maior estádio do país. Então, vamos ficar de olho.
Hoje tem treino, amanhã tem jogo importante, e na quarta-feira vem decisão pela Libertadores. O momento é quente, a temporada tá pegando fogo, e o Flamengo segue firme, em busca de mais vitórias, mais títulos, e quem sabe, um novo lar para chamar de seu, o Maracanã rubro-negro, do jeito que a nação sempre sonhou. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço, e saudações rubro-negras.